E aí o Zé tá lembrando que Cunha... Opa, e eu tô esquecendo de chamar o Morinha aqui, aí o editor-chefe fala, ora... Claro, Demétrios Trindade, agora 5h23 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês. Nas outras plataformas, seguimos firmes e fortes. Zé Maria trouxe ali uma fala do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, algoz de Dilma Rousseff, que acolheu, esse processo de impeachment e fez chegar a toda essa situação que a história já nos contou. E ele fala que essa proposta do PT, tá até na nossa tarja, é ridícula e sem lógica, que não faz o menor sentido, até porque, segundo ele, Dilma não foi caçada apenas por conta das pedaladas fiscais, mas por outras questões que foram feitas por ela e manobras que foram adotadas no governo dela, que de alguma forma não passaram por conivência do Congresso. Alan Gani, como é que você vê essa participação, essa fala de Eduardo Cunha numa entrevista à Folha de São Paulo, já que esse tema submergiu? Perfeito. Houve o fato jurídico, crime de responsabilidade fiscal, que foram as pedaladas fiscais, ou seja, os bancos públicos emprestando dinheiro diretamente para o governo federal. O governo federal, o que ele fazia? Ele pagava os subsídios agrícolas, ele pagava o Bolsa Família, não tinha dinheiro para o pessoal ficar, não poderia ficar sem receber. O banco público, dava o dinheiro e aí o governo falava, olha, eu já pago daqui um tempo, E não pagava. Olha, eu já pago daqui um tempo para o pessoal ficar lá com o benefício. O que aconteceu? Passou um ano, o passivo desses bancos, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil era enorme. Tinha um fato jurídico. E aí, tinha um contexto, grave crise econômica, população na rua. E tudo isso foi validado pelo Congresso Nacional com a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o Eduardo Cunha está corretíssimo na sua avaliação. Fábio Piperno, como você vê a manifestação de Eduardo Cunha e como se vê também a história trazendo para nós hoje a possibilidade, como de Alan Gani, por exemplo, dizer Eduardo Cunha estava corretíssimo, ele que já esteve envolvido em tantos escândalos de corrupção. Bom, na avaliação ele estava corretíssimo. São duas coisas diferentes. Primeiro, trata-se de um cadáver político. Segundo, mas no mérito ele está certo. Aliás, são três coisas. Por exemplo, em relação ao mérito, dia 22 de setembro do ano passado, eu até citar isso ontem e esqueci. Ministério Público Federal arquiva inquérito sobre pedaladas que levaram ao impeachment de Dilma. Então, essa questão de que, de fato, elas aconteceram e tal, no mínimo, controvérsias. O passivo dos bancos não me deixam desmentir, Piperno. Mas o Ministério Público Federal enxergou de uma outra forma. Dito isso... O dinheiro ia para o governo e o governo não pagava os bancos. É bem assim, mas de qualquer forma, o impeachment foi um processo político. Eu disse aqui anteontem, que eu acho que o PT não deveria perder tempo com isso. Porque o que pode acontecer é exatamente se indispor mais com a parte do Congresso, que inclusive votou nisso. Você pega, por exemplo, o deputado Aguinaldo Ribeiro, aí, que é o relator da PL da reforma tributária. Ele era, por exemplo, ministro da Dilma, saiu do governo e votou pelo impeachment dela. Tinha gente que fazia isso. Então, eu, se fosse o PT, faria, já que esse assunto é tão importante, simbolicamente falando, um ato aí de desagravo e tal, e segue a vida. Não adianta tentar reescrever o passado em relação a isso, porque o Arthur Lira não vai colocar esse negócio para frente, a Câmara não vai aprovar, o Senado também não. Então, o máximo que o PT vai conseguir arrumar com isso é mais uma área de atrito. Fala, Segré. Você sabe que é uma questão da narrativa. Essa narrativa vai entrar para a história, porque depende de como a gente conta a história, essa faz parte de um lado do outro. O que foi determinado pela Justiça é que não tem responsabilidade civil da ex-presidente Dilma Rousseff em função das pedaladas. E essa questão não tem nada a ver com o processo em si, que foi feito de acordo com o rito que dita a Constituição para casos de impeachment em função do Congresso avalado pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, lembremos que foi muito criticado o próprio ministro na época, Lewandowski, que mudou a interpretação porque ela deveria ter sido retirada do cargo e inabilitada por 8 anos para ocupar outro cargo. A melhor forma de habilitar a Dilma já foi
está ganhando uma parada de dinheiro lá num cargo que ela não entende nada do que deve fazer. Essa é a melhor forma. Deixa ela longe, que se chega perto, não sabe fazer conta, vai fazer muita bagunça. Agora, 5h28 da tarde, a gente vai para um rápido intervalo.